Maria Salomé Sklodowska nasceu em Varsóvia, Polônia, em 7 de novembro de 1867. Ela era a mais nova dos 5 filhos de Bronislawa e Władysław Sklodowski. Maria veio de uma família interessante e incomum. Os seus pais eram ambos de famílias de pequena nobreza polaca, que tinham sido despojados das suas terras e poderes políticos após a derrota da Polônia pela Rússia nazista. A irmã mais velha de Maria contraiu tifo e morreu quando Maria tinha 11 anos. Sua mãe, que sofria de tuberculose há muitos anos, morreu dessa doença logo depois. No entanto, a família estava determinada a que as crianças recebessem a melhor educação possível. Maria, tal como os seus irmãos, foi enviada para uma combinação de escolas públicas e privadas, onde foi rigorosamente educada em diversas línguas, matemática e ciências. Durante os 3 anos seguintes, Maria trabalhou como governanta numa pequena e isolada aldeia na zona rural da Polônia. Ela ensinou os 3 filhos da família. Ela também organizou aulas clandestinas em polaco para as crianças camponesas da aldeia. Marie e Pierre foram apresentados por amigos em comum. O marido, um professor de física da Polônia, conhecia Pierre e o seu trabalho. Sua nova noiva conhecia Marie durante os seus anos como governanta na Polônia. O jantar, para qual Pierre e Marie foram convidados na primavera de 1884, aparentemente gerou discussões científicas acaloradas. Marie voltou para Paris, mas mudou-se para um apartamento anexo ao escritório de sua irmã Anne. Marie começou a realizar suas pesquisas sobre as propriedades cinéticas do aço em um depósito reformado no modesto laboratório de Pierre. Durante o ano seguinte, Pierre escreveu sua tese, a muito adiada, e foi imediatamente nomeado professor da École. Em 26 de julho de 1895, Pierre e Marie casaram-se em Paris, numa cerimônia simples com a presença de ambas as famílias. Como presente de casamento, compraram bicicletas e percorreram de bicicleta o interior de Bretanha. Uma linda foto tirada em lua de mel mostra o casal feliz. Marie é frequentemente descrita como sombria e fora de moda, mas nessa foto sua bicicleta está decorada com flores e ela está usando o que há de mais chocante na moda de ciclismo de 1895. Um chapéu de aba muito moderno, calcinhas e meias que revelaram o formato de suas pernas. A abordagem utilizada por Marie baseava-se inteiramente em medições de radioatividade utilizando balanças piezoelétricas e eletrômetros altamente precisos que Pierre havia desenvolvido. Pierre esteve claramente envolvido nestes projetos desde os seus primeiros estágios, como mostra a troca de caligrafia em seu caderno de laboratório. Suas colaborações continuaram na mesma linha, com os 2 pesquisadores trabalhando juntos como colaboradores intelectuais em alguns elementos da pesquisa, servindo como técnicos um do outro em estudos, e cada um assumindo responsabilidade exclusiva por outros elementos e desenvolvendo esses indesejáveis. Em 12 de abril de 1898, os membros da Academia de Ciências ouviram um relatório escrito por Marie Curie, intitulado Raios emitidos por compostos de urânio e tório. Como nem Marie nem Pierre eram membros da academia, o professor de Marie, Gabriel Lippmann, apresentou o artigo. As implicações desse artigo foram muito além de conclusões superficial de que tanto a pitblenda quanto a calcita produziam ionização. Primeiro, Marie concluiu que a atividade que ela estava medindo era uma propriedade atômica, não uma propriedade molecular, porque a atividade do urânio não dependia do estado químico do urânio e porque o nível da atividade era sempre proporcional ao estado químico do urânio, a atividade de urânio no composto que está sendo testado. Em segundo lugar, ela introduziu o conceito de que um elemento novo e desconhecido poderia ser descoberto, mostrando que a sua radioatividade era diferente da de qualquer elemento conhecido. Marie e Pierre decidiram isolar esse novo elemento. Como a quantidade de material misterioso em suas amostras era pequena demais para ser detectada por espectroscopia ou testes químicos, eles mediram seu progresso na purificação, medindo a atividade ionizante dos produtos. Aqui, novamente, vemos um novo conceito. A ideia de que a purificação de um novo material poderia ser orientada pela medição da radioatividade nos produtos da reação. Desde então, esse conceito tornou-se familiar aos biólogos que purificam biomoléculas radiomarcadas, bem como aos químicos. O laboratório de Pierre era pequeno demais para esse enorme projeto de purificação, e os vapores, produtos químicos e metais liberados durante o procedimento de purificação eram tóxicos demais para serem trabalhados em um espaço fechado. A universidade forneceu-lhes uma instalação adicional, um galpão de armazenamento com pátio aberto. Esse galpão não tinha eletricidade, estava aberto a intempéries e era uma instalação extremamente primitiva, mesmo para os padrões do dia.
Aqui Marie empreendeu a formidável tarefa de isolar, purificar e caracterizar o polônio e o rádio. Essa tarefa exigiu muitos anos e a doação por parte do governo austríaco de mais de 10 toneladas de pitblende. O mundo científico começou a notar as realizações científicas de Curie. Em novembro de 1903, a Royal Society de Londres concedeu-lhes a medalha Davy, pela descoberta mais importante do ano na química. Enquanto Pierre estava em Londres recebendo este prêmio, Marie, doente demais para viajar, recebeu a notícia de que compartilhariam com Henry o Prêmio Nobel de Física de 1903 por seu trabalho conjunto relativo às investigações dos fenômenos da radiação descritos por Henry. Marie se tornou a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Em 19 de abril de 1906, ocorreu um desastre quando Pierre Curie, correndo sobre uma forte chuva ao longo da rua Dauphine, no cruzamento Pont-Neuf, colocou-se no caminho de uma carroça pesadamente carregada e colidiu com os cavalos. Quando os cavalos empinaram, ele foi atirado sobre as rodas da carroça e morreu. O acidente levou Marie às profundezas da depressão. Passaram-se meses antes que ela voltasse a trabalhar no laboratório, anos antes que ela se recuperasse desse golpe emocional. Ela foi descrita por uma amiga, Marguerite Borel, como morta para o mundo. O Comitê do Nobel, no entanto, ficou menos impressionado com o escândalo do que com a ciência e, em 5 de novembro de 1911, concedeu a Marie Curie o Prêmio Nobel da Química, reconhecendo o trabalho sobre o polônio e o rádio, radioatividade e elementos radioativos, prêmio de 1903. Adquirindo um grupo cada vez maior de jovens, Marie continuou a liderar cientistas de todo o mundo para trabalhar em grupos de pesquisas ativos, com uma participação internacional em seu laboratório, com o seu primitivo grupo facial de estudantes e colaboradores em uma reputação internacional. Este se transformou no Instituto do Radium, uma instalação dedicada ao estudo da radiação e seus usos. A construção do Instituto do Radium começou em 1912 com 2 edifícios, um para abrigar o grupo de pesquisa de Marie Curie e outro para abrigar os médicos, chefiados por Claudius Regnald, pioneiros no uso da radiação no diagnóstico médico e na terapia do câncer. O instituto foi concluído em 1914, no momento em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Marie morreu em 4 de julho de 1934, perto de Sallanches, França, de leucemia provocada por anos de exposição à radioatividade sem nenhuma proteção. Em honra ao casal Curie, o elemento químico de número atômico 96 foi batizado com o nome de cúrio, e a unidade de medida da radioatividade chamou-se de Curie.